Olá, irmãos. Novamente aqui Edson Miranda para compartilhar com vocês uma mensagem da parte do Eterno. Por gentileza, abre suas Bíblias aí, né? No Salmo de número 133. Vamos ler esse salmo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, e que desceu sobre a gola de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Tizion, porque ali Yahweh ordenou a bênção e a vida para sempre. Irmãos, hoje quero estar conversando com vocês sobre a comunhão, a união entre os irmãos. O que vem ser como a definição da palavra comunhão? Comunhão significa a realização de algo em comum. Significa a sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir. Nós lemos aqui no Salmos de número 133, onde o salmista revela que de fato é muito bom que os irmãos vivam em união. É muito bom, é suave, é agradável, é legal, é prazeroso e edificante. Entretanto, um dos maiores desafios da humanidade, especialmente dos irmãos, é viver em união, viver em comunhão, especialmente nesses dias em que estamos vivendo. Então hoje eu quero convidá-los a meditar comigo sobre esse tema. Eu quero iniciar com uma pergunta para a sua reflexão. Como podemos viver em comunhão, sendo que todos nós somos seres imperfeitos? Como viver em união entre pessoas imperfeitas? Eu quero trazer como resposta para essa pergunta um texto que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 14. Colossenses 3, do 12 ao 14, está escrito assim: revesti-vos como eleitos do Eterno, kadoshim e amados, de leve compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Yud-Re, Vav-Re vos perdoou, assim fazei vocês também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Neste texto vemos algumas características que devemos colocar em prática para que possamos poder viver em comunhão entre os irmãos. Nós temos que nos revestir como eleitos do Criador. Como? Através da benignidade, sendo benignos uns com os outros. Humildade. Humildade é fundamental. O Mestre ensinou que é com humildade que somos grandes.
mansidão, longanimidade, ou seja, alguém que demora para se irritar, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Pai vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revestindo-vos do amor, que é o vínculo, é o elo da perfeição. Então, irmãos, para vivermos unidos, nós precisamos exercitar essas virtudes em nossas vidas. De outra maneira, fica impossível nós vivermos unidos. Quero fazer uma segunda pergunta. Até onde devo exercitar tal tolerância, sendo que também tenho que procurar manter a paz e a ordem? Essa paz e essa ordem que nós devemos procurar manter entre nós está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33 e 40. E para responder essa segunda pergunta, eu quero subdividir a resposta em 4 tópicos. Primeiro, vamos observar em Efésios, no capítulo 5 e no verso 11. Efésios 5:11 está escrito assim: E não vos associeis às obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Então veja bem, a mesma escritura que diz que devemos manter comunhão e união, também nos diz que devemos não nos associar. Com quem? Com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, devemos condená-las. Devemos denunciá-las, para que não sejamos cúmplices com elas. Aprendemos que devemos ser tolerantes e pacientes. Entretanto, vamos nos ater também que temos uma responsabilidade no corpo, que é preservar a ordem e a paz. Segundo tópico dessa resposta, de até onde devo exercitar tal tolerância, vamos ler Tito, capítulo 3, verso 10. Tito 3:10. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Precisamos sim viver união e comunhão. Entretanto, devemos observar que a palavra fala que devemos zelar da paz e da ordem, tendo cuidado com esses aqui, os faladores, enganadores, que ensinam o que não convém, a sã doutrina. Movido por quê? Pela ganância. Terceiro tópico dessa resposta, dessa pergunta, Tito 3, do 9 ao 10. Mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da Torá, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda advertência, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Observe que o mandamento do Criador é que vivamos em união, em comunhão. Entretanto,
temos também a responsabilidade de evitar certas coisas que não contribuem para a união. O conselho da parte do Criador é evitar. Evitar o quê? Questões tolas, genealogias, debates desnecessários, né? Debates acerca da Torá. Tem muita gente aí que enaltece a Torá de uma forma muito suspeita. Fique atento com esses também. E por último, fazendo parte ainda da resposta da pergunta de como devo exercitar a tolerância, sendo que tenho que procurar manter a paz e a ordem, está aqui em Provérbios, no capítulo 6. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19. Está escrito assim, ó. Há 6 coisas que Iau detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Ou seja, 6 coisas ele detesta. Mas a 7ª é a pior de todas. Ele abomina. Vamos lá. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, leve, que maquina projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. E o que é contenda? É desunião. É a baderna. É a confusão. É a bagunça, a desordem. Fofoca. É a maledicência, que é falar mal dos outros. Aquele que semeia contendas entre os irmãos é aquele que produz pedra de tropeço. É aquele que, ao invés de ajudar, prejudica. É aquele que, ao invés de ajuntar, espalha. E o Criador vai ser muito severo para lidar com esse aí. Então, conforme vimos, manter a comunhão, promover a união dos irmãos, não significa que devemos aceitar tudo. Por isso nós precisamos agir com zelo e bom senso. O ser humano é um ser social. E viver em comunhão é bom e agradável. Somos uma família comparada a um corpo, onde cada membro é importante e desempenha um papel fundamental para o crescimento desse corpo. Portanto, nós necessitamos e dependemos uns dos outros. E ninguém é inferior ou superior a ninguém. Somos todos irmãos, fazemos parte da mesma família e nosso cabeça é o Maestro, Salvador Yahshua. Eu não estou me referindo a um povo balizado por um CNPJ, placas denominacionais ou doutrinas de homens, e sim a um corpo espiritual formado por todos aqueles que entenderam e aceitaram o amor do Pai transmitido por seu Filho, o único e suficiente Salvador. Portanto, devemos abrir mão de todo preconceito e de toda coligação religiosa e nos empenharmos na edificação do corpo do nosso Mestre, o povo do Eterno. E devemos nos empenhar para promover a ordem e a paz entre o povo do Eterno. Se de fato
fazemos parte desse povo, devemos nos empenhar em exercitar a tolerância, o perdão, a paciência, a longanimidade, mas sem abrir mão do zelo, de manter a paz e de procurar inibir todo e qualquer lobo que porventura esteja infiltrado, disfarçando-se de ovelha, promovendo discórdia entre os irmãos. Devemos zelar pela sã doutrina, procurando manter o bom senso, a serenidade e o fortalecimento de uns para com os outros, trazendo uma mensagem com responsabilidade, um viver com honestidade e procurando entender que o corpo espiritual do Salvador precisa ser respeitado e levado a sério, para que as pessoas nos vejam como luz do mundo e como sal da terra, inibindo os falsos mestres, os bardeneiros, os causadores de contendas, de facções e os falsos mestres. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje citando Romanos capítulo 12, no verso 18, que diz que no que depender de vós, se possível, tende shalom, tende paz com todos. Então, irmãos, vamos nos empenhar para que sejamos unidos, assim como o Pai e o Filho são um, que assim também nós sejamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito, cientes de que estaremos todos juntos um dia, para celebrarmos junto a nossa união. Que o Eterno abençoe cada um de nós e que sejamos um agente da paz entre os irmãos.